Sejam bem-vindos. Vamos gravar mais alguns vídeos. Desta vez agora nós vamos gravar os vídeos do 7º ano. Essas questões que nós vamos responder aqui, elas estão contidas neste livro, né? É o livro 7º ano, está aqui Matemática Essencial. É um livro de Patrícia Moreno Pataro e Rodrigo Balestri, da editora Scipione. Então, quem adotou esse livro vai ter mais facilidade para acompanhar nossas atividades. Quem não tem o livro, pode pausar, pausar o vídeo do início, copia as questões, depois tenta resolver as questões e depois acompanha a nossa solução aqui, tá bom? Então vamos lá para a resolução das questões. Então nós temos primeira a questão, está aqui no capítulo 1. Então, dentro do capítulo 1, a gente tem apenas uma questão 1. Então, basta a gente identificar que é no capítulo 1 e transcrevermos aqui as questões conforme vamos resolvendo. Então, a primeira questão diz: observe os números a seguir. Então, nós temos aqui 51, 49, 33, 60, 44, 35, 58, 93, 90, 8, 77, 96, 100 e 52. Bom, o que é que o autor ele propõe para nós aqui? Ele pergunta o seguinte: quais desses números são múltiplos de? Bom, letra A, múltiplo de 2. Bom, se nós observarmos, vamos ver quais são os múltiplos de 2. Vamos fazer múltiplo de 2 aqui. Os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 é 0, o próprio 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui eu vou colocar reticências, porque é infinito. Esse conjunto é infinito. Se nós percebermos, nós observamos que 0, 2, 4, 6, 8. Bom, daqui para frente nós temos essa repetição no final, ó, 0, 0, 2, 2. Então o próximo aqui é o 4, vai ser o 1 e o 4, ou seja, o próximo aqui é o 14, depois o 16, depois o 18, depois o 20, ou seja, todas as terminações é com 0, 2, 4, 6 e 8, 0, 2, 4, 6 e 8. E isso repete-se infinitamente. Por conta disso, o que é que nós podemos perceber nessa construção? Nós percebemos que essa construção aqui, todos esses números são pares. Então, números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, não precisa nós discorrermos, por exemplo, até chegar no 100, porque nós percebemos que o 100 termina em 0, então o 100 está dentro dos múltiplos de 2. Então, vamos lá. Todos que teve essa terminação, ele se enquadra nesse conjunto aqui. Então, vamos lá. 51. Não tem nenhum número aqui terminado em 1. Então, 51 não entra aqui, não é múltiplo de 2. 49 também não é múltiplo de 2. 33 também não é múltiplo de 2. Mas 60 é múltiplo de 2, porque o 60 termina com 0. Então, vamos colocar aqui 60. Vamos colocar nessa ordem aqui, tá? 44 é múltiplo de 2, porque o 4 está aqui. Então, 44 é múltiplo de 2. Então, 60, 44... 35 não é múltiplo de 2, porque não tem números aqui terminados em 5. 58 é múltiplo de 2. 93 não é múltiplo de 2, porque termina em 3. Mas o 90 porque o 90 tem a mesma classificação que o 60, termina em 0. Então é múltiplo de 2. Então por aqui o 60. O 8 é múltiplo de 2 porque está aqui. É um número que está logo aqui no início da construção do conjunto. 77 não é, mas 96 é múltiplo de 2, 100 é múltiplo de 2, porque termina em 0, então 100 termina em 0, e 52. Tá? Vou botar aqui o E52, porque nós estamos trabalhando aqui, não é com um conjunto infinito. O conjunto que foi dado é esse aqui, ele não é infinito. Então, desses números aqui, quais são múltiplos de 2? Então nós temos 60, 44, 58, 60 eu coloquei duas vezes, né? Vamos apagar um 60.
Ah, 90. Aqui é 90. Eu comparei o 90 com 60, eu botei 60. Então eu tenho 60, 44, 58, 90, 8, 96, 100 e 52. Esses são os números, que são múltiplos de 2. Agora nós vamos analisar a letra, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B diz que nós temos que descrever desses números aqui, todos que são múltiplos de 3. Então vamos ver se nós encontramos alguma lógica, algo que a gente possa se apegar, para a gente não ter que descrever o número 3 até o 100. Então vamos ver se a gente consegue descobrir uma lógica para a gente nos apoiarmos nessa lógica e a gente conseguir descobrir todos os múltiplos de 3 apenas usando alguma regra básica da matemática. Bom, vamos lá então. Vamos tentar descobrir isso aqui fazendo, discorrendo esse conjunto aqui. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nós vamos parar por aqui e vamos tentar descobrir a lógica que rege os múltiplos de 3. Então, bom, nós temos que, o 3 nós temos um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar. Então, eles vão se revezando de par e ímpar. Bom, por aqui tem como nós descobrirmos, por exemplo, se esse número aqui ele é divisível por 3? Bom, não temos, por essa lógica de par ou ímpar, nós não conseguimos chegar nesses números, descobrir se eles são divisíveis por 3. Mas quem estudou, né, no 6º ano, critérios de divisibilidade, descobriu o seguinte, que o número é divisível por 3 quando eu somo os seus algarismos. 1 mais 2 é 3, e 3 divide por 3, então 12 é divisível por 3. Vamos ver se por aqui funciona. Bom, se eu somar 1 mais 5, dá 6. Opa, 6 é divisível por 3. Então, o 15 é divisível por 3 porque 1 mais 5 é 6. Bom, se o 15 é divisível por 3, então automaticamente alguém aí já falou, opa, então o 51 também é divisível por 3. Porque se 1 mais 5 é 6, 5 mais 1 também é 6. Se 5 mais 1 é 6, então ótimo, a gente vai agora usar a regra do critério de divisibilidade por 3. Vamos somar os algarismos e o resultado da soma dividido por 3, estamos com o nosso problema resolvido. Vamos lá então. Então 5 mais 1 é 6, então esse é divisível por 3. Vou botar um pontinho aqui, tá? Esse é divisível por 3, tá certo? 4 mais 9 é 13. 13 não é divisível por 3. 3 mais 3 é 6. 33 é claramente divisível por 3. Como nós já descobrimos o critério, nós já podemos apagar isso aqui. Tá? Isso aqui foi para a gente descobrir um critério, né, dos múltiplos de 3. Então vamos lá. 60, logicamente, 6 mais 0 é 6. Também 60 é divisível por 3. 44, 4 mais 4 é 8. 8 não é divisível por 3, então não põe. 5 mais 3 é 8, também não é divisível por 3. 5 mais 8 é 13, também não é divisível por 3. Então, aqui em cima nós só tivemos 3. Vamos ver aqui embaixo. 9 mais 3 é 12, é divisível por 3, então 93 é divisível por 3. 90 também é divisível por 3, porque 9 dividido por 3, 8. Se aqui 3 mais 5 é 8, não é, esse 8 também não é, tá? 7 mais 7, 14. 14 não divide por 3. Então não põe 77. 9 e meia. 9 mais 6, 15. Então 15 é divisível por 6. Nós já vimos, então a gente coloca que 96 também é múltiplo de 3. 100. 1 mais 0 é 1. 1 não divide por 3. Então não põe. 5 mais 2 é 7. Também não divide por 3. Então nós vamos colocar aqui um E. Porque nesses números que foram dispostos para nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números múltiplos de 3, tá? Bom, vamos agora analisar os múltiplos de 4. O que é que eu posso me apoiar nisso aqui para poder dizer que, por exemplo, 35 é múltiplo de 4 ou não? Vamos ver. Bom, vamos lá então fazer conforme nós íamos fazendo. Vamos distribuir aqui os múltiplos de 4. Vamos multiplicar 4, sempre 0 primeiro, 4,
8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Bom, para os múltiplos de 4, a gente não tem uma regra aqui de soma, não temos. Tá? Os múltiplos de 4, eles são, a princípio, todos são pares. Né? São todos pares. Mas nem todos os pares é múltiplo de 4, mas todos os múltiplos de 4 são pares. Tá? Então isso é o que a gente pode se apoiar. Bom, o que eu tenho aqui é o seguinte. Bom, os 24 eu posso pular para o 100. Bom, 100 é múltiplo de 4, porque termina com 0, 0. Bom, 111 não é múltiplo de 4. Por quê? Porque esses dois algarismos aqui não dividem 4. Mas 112 é múltiplo de 4, porque o 12 é divisível por 4. Então, como é que a gente pode se apoiar? A gente vai pegar sempre os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos números formados aqui, ó, for múltiplo de 4, então o número é múltiplo de 4. Como nós temos aqui apenas um número, que está obedecendo aqui, que passa a dar centenas, então isso não vai ajudar muito. Na verdade, para o 4, nós teríamos que fazer todas esses números do conjunto. Mas a gente vai pensar o seguinte, ó, para ser múltiplo de 4, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. Então, o número que está aqui, ele tem que ser 4 vezes qualquer outro número, para resultar o de cá. Então, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E aí a gente vai multiplicando infinitamente. Bom, então, para o 4, nós vamos pensar. Bom, tem algum número que eu multiplique por 4 para chegar em 51? Bom, eu falei aqui o seguinte, que os múltiplos de 4 todos são pares. Então a gente pode pensar o seguinte, todos que são ímpar, a gente descarta. Então esse está fora, esse está fora, esse está fora. Vamos lá, 60. 60 é múltiplo de 4? Se eu pegar 4 e multiplicar por 15, eu tenho 60. Então 60, ele é múltiplo de 4. Eu vou apagar aqui para nós escrevermos a resposta. Então 60 é o nosso primeiro múltiplo de 4. Dessa ordem aqui. Não estamos colocando na ordem numérica. Porque se fôssemos colocar na ordem numérica, o primeiro múltiplo de 4 seria o 8. Mas nós estamos colocando nessa ordem que apareceu disposto os números aqui. Tá? Então o primeiro múltiplo de 4 é o 60. Bom, 44, nitidamente, ele é múltiplo de 4, porque 4 vezes 11 é 44. Então, 44 é múltiplo de 4. 35. Bom, se eu sei que 4 vezes 9 é 36, bom, se 36 é múltiplo de 4, qual é o próximo número que é múltiplo de 4 perto de 36? Para cima é o 40, porque é 36 mais 4. E para baixo é o 32. Então, 35 ele não obedece a nenhum dos dois números. Então, ele está fora, ele não é múltiplo de 4. 58. 58, nós vamos trabalhar com o mesmo sistema. Se 60 é múltiplo de 4, então qual é o número mais próximo de 60 subindo? 64. Qual é o número mais próximo de 60 que é múltiplo de 4 voltando? 56. 58 está fora. Então 58 não é múltiplo de 4. Bom, 93 é ímpar, está fora. 90. Bom, 90 também não é múltiplo de 4. Por que 90 não é múltiplo de 4? Porque eu sei que 88, bom, se 44 é múltiplo de 4, 88 é múltiplo de 4. Se eu pego 88 e coloco mais 4, eu vou cair em 92. E o número é 90. Então 90 não é múltiplo de 4. Mas o 8 é múltiplo de 4. Porque 4 mais 4 é 8. Ou seja, 4 vezes 2 é 8. 77 a gente descarta porque é um número ímpar. 96 nós já percebemos que é múltiplo de 4 porque nós temos 100 é múltiplo de 4. Menos 4, 96. Então 96 é múltiplo de 4. 100 termina com 00 é múltiplo de 4. Terminar com 00 é uma das regras. E vamos ver 52. Bom, se eu pegar 13, multiplicar por 4, eu tenho 52. Então 52 também é múltiplo de 4.
Então, múltiplo de 4 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Bem menos que o múltiplo de 2, que deu 8. Né? Então, dentro desses múltiplos de 2, nós temos dois números, que foi 58 e 90, que não está aqui. Tá? São pares, são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 4. Mas todos os múltiplos de 4 estão aqui dentro. Bom, o próximo número é 5. Novamente, vamos retomar o conceito de critério de divisibilidade. Então, quais são os números que são divisíveis por 5? São todos os números que terminam em 0 e 5. Aí está fácil. Nós vamos analisar aqui. Quem termina com 0 ou 5? 60 termina com 0. Então, ele é múltiplo de 5. Se eu multiplicar 5 vezes 12, eu vou chegar em 60. 35 é múltiplo de 5? É. 5 vezes 7, né? 5 vezes 7 vai dar 35. 90 termina em 0? Termina. Então, 90 é múltiplo de 5. 8 não é múltiplo de 5, aqui dá 100. O próximo número aqui é com 100. Pronto. E 100. Vamos agora para os múltiplos de 7. Bom, 7 eu tenho que contar de 7 em 7. Né? Vamos contar de 7 em 7. Eu vou usar agora esse lado aqui para nós encontrarmos alguns múltiplos de 7 aqui. Quais são os múltiplos de 7? Vamos lá. 0. Vamos lá? Não ouvi. 7. Com mais 7? 14. Com mais 7? 21. Com mais 7? 28. Com mais 7? 35. Com mais 7? 42. Com mais 7? 49. Com mais 7? 56. Nós vamos parar por aqui. Né? Se precisarmos de mais, nós vamos chegar. Né? Bom, então vamos continuar logo, porque as regras para 7 é mais complicado. Então, 56 com 7 dá 63, com mais 7, 70, com mais 7, 77, com mais 7, 84, com mais 7, 91, com mais 7, 98. Pronto, fizemos aqui os múltiplos de 7 até 100, abaixo de 100, né? Bom, aí ficou fácil, porque aqui nós já temos todos os múltiplos de 7, que o múltiplo de 7 até 100 não deu lá muitos números, então fica mais fácil para nós trabalharmos, tá? Então, às vezes, o critério de divisibilidade por 7, ele é um pouco mais, né, mais complexo, e a gente, nesse caso aqui, para a gente, como nós vamos trabalhar com até 100, a gente discorrer os múltiplos de 7 até 100 é mais fácil, é mais rápido, tá? Já que nós estamos procurando um caminho mais rápido. Bom, vamos lá então. Então nós temos aqui todos os números que estão aqui e aqui, a gente vai selecionar aqui. Então vamos lá. 51. Bom, se 7 é múltiplo de 49, 51 está fora. 49 entra, que é 7 vezes 7. Né? Que é um quadrado perfeito, inclusive. 33 não entra. 60 não entra. 44 também não entra. 35 está lá naquele conjunto. 58 não está. 93 também não está. 90 pior. 8 não. 77 está aqui. Né? 7 vezes 11. 96 também não está. 100 não está. 52 também não está. Então está aqui os múltiplos de 7, são esses três números aqui. E por fim, múltiplo de 10. Múltiplo de 10 é o mais fácil. Múltiplo de 10 são todos os números que terminam em 0. Isso não precisa de fazer, porque nós já sabemos que o múltiplo de 10 é 10, 20, 30, 40 e aí vai, tá? Então, qual é a escrita? Na escrita, simplesmente são números que terminam em 0. Terminam em 0 é múltiplo de 10. Então, nós temos 60, 90 e 100. Então, só temos também 3 números que são múltiplos de 10. E está aqui as respostas para a questão de número 1 do 7º ano do capítulo 1, tá? Contido no livro Na Matemática Essencial. Bom, vamos agora para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: escreva os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12 menores que 100.
Bom, nós reservamos esse espaço para construir aqui os múltiplos de 8 e de 12. Vamos lá. Múltiplos de 8. Sempre 0 é o primeiro múltiplo, né? 0. 8 vezes 0, 0, e aí vai. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 é 16. 24. 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 5, 40. 48. 48 com 8. 56. Vamos para cá. 56 com 8 dá 64, que é o quadrado perfeito do 8. Né? 8 vezes 8 é 64, com mais 8, 72, com mais 8, 80, 88, 96. Se eu colocar o próximo número, vai para 104. Aí eu furo a condição é menor que 100. Então termina aqui. Tá? Nesse caso, eu não vou colocar reticências, porque o conjunto que foi pedido é menores que 100. Então parou aqui, acabou. Não temos mais números, não temos múltiplo de 8 menor que 100. O maior é esse aqui. Tá? Vamos agora fazer de 12. Creio que esse espaço aqui vai dar para o 12. Bom, 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Novamente, se eu botar mais 12 aqui, fura a condição. Então, o conjunto termina aqui. Tá? Então, tem aí, nitidamente, dois conjuntos. Né? O conjunto 8 ele dá um pouco mais extenso, porque é menor. O múltiplo menor. Então, para chegar até o mesmo valor aqui, eu preciso de mais números do que o 12. Né? Bom, construímos os múltiplos de 8 e 12 menores que 100. Então, aqui construído, vamos ver agora o que é que pede a questão. Letra A. Dos números que você escreveu, quais são os múltiplos comuns de 8 e 12? Bom, vamos fazer uma representação de múltiplos comuns, que é o MMC, que é múltiplo comum. Né? Eu vou botar aqui múltiplo comum, porque MMC quer dizer mínimo. Então, eu vou botar múltiplos comuns. O que são os múltiplos comuns? É os números que estão aqui e aqui. Então, nós temos o 0, ele é múltiplo comum em todos. Tá? E aí nós vamos procurando. 8 não está aqui. 16 não está aqui. 24 está aqui e está aqui. Então, 24 faz parte dos dois. Daqui para frente, nós já sabemos que se o 0 eu pulei para o 24, meu próximo múltiplo aqui é o 48. Pode observar. 32 não vai achar aqui. 40 não vai encontrar aqui. 48 vai encontrar. Então, de 24, agora só andando de 24 em 24 aqui que dá certo. Então, 48 está aqui. 56, né? 56, não tem 56 aqui. Tá? Não tem 64 aqui, 72 tem. Então, 72. 72. O nosso próximo número, 72. 80 não tem aqui. 88 também não tem aqui. Mas 96 tem nos dois. Então, nós temos aqui I 96. Bom, agora a pergunta da letra B é essa pergunta que para nós é mais interessante. É aqui que nós vamos resolver alguns problemas da nossa vida, enfim, é aqui. Então aqui diz o seguinte: qual é o mínimo múltiplo comum de 8 e 12? Bom, o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que está nesse conjunto e nesse, com exceção do 0. Então nós tiramos o 0. Quando falamos do mínimo múltiplo comum, o 0, exceto o 0. O 0 está fora. Então se nós tirarmos o 0 aqui, quem é que ficou? O 24. Então, como é que a gente representa o MMC de 8,12? Conjunto é um conjunto, certo? Que é unitário, que é representado por apenas um elemento. Então, quando eu falo mínimo múltiplo comum,
sempre vai ser um conjunto unitário. E o que quer dizer conjunto unitário é um conjunto que é representado por apenas um elemento. Tira um dedo para ficar só um. Tá certo? Então nós temos aqui qual é o mínimo múltiplo comum de 8 e 12? Está aqui, representação matemática. MC, que é mínimo múltiplo comum, de, abre parênteses, 8,12, que é igual, abre chaves, representação do conjunto. E aqui nós temos o número 24, que é o que está aqui. Tá? Então, esse é a resposta das questões 1 e 3, né? E vamos para a próxima questão.